Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera. Quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo em jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridicularizam eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim: se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas... Olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha, que não existem mais. Tá faltando, bispo, Que não nas existe Assembleias de Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo não era casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Aí nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Tem essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era teólogo. Paulo era pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Miguel. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou... Olha pra mim, Miguel. E causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Qual é hoje a liderança a nível nacional, abre aspas, que dá oportunidade para menino? Chama-se Bispo Samuel Ferreira. É o único que dá oportunidade. Desculpa, a gente tá cansado. Foi no púlpito da... Falar é muito fácil, forjar. Eu vim de uma casa que eu não tinha pastor na minha casa, eu não tinha diácono na minha casa, eu não tinha evangelista na minha casa, na minha família não tem um pastor. Mas pastor Osés... E Deus me levou onde levou, por quê? Porque eu tive um líder que me encontrou. Eu nunca vou me esquecer, quando o bispo chegou no Brás, o bispo vai, no dia da posse, o bispo no canto do púlpito falou assim no meu ouvido: meu filho, fica debaixo da minha cabana que você vai se dar bem, Deus vai ser com você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu me lembro que um momento da igreja, que eu tive um momento muito complicado, isso é coisa de menino precisa compartilhar, que eu dirigia uma igreja, que o bispo havia me confiado para representá-lo, tivemos um problema de uma rebelião, eu lembro que acabou o culto, eu vim aqui, eu trouxe a chave da igreja, desnorteado, falei: bispo, eu não aguento mais, eu sou muito menino, não vai dar para mim, tá aqui a chave, o senhor põe o tobreiro lá. O bispo olhou para mim e falou assim: ô meu filho, a sua sorte é que hoje eu tô bem. Faz o seguinte, pega essa chave, vai para sua casa, porque eu sei onde você vai chegar. Isso que você tá fazendo é ação de menino, mas eu tô aqui para ensinar o menino. E se eu tivesse dado um de louco, talvez eu não estaria onde está. Talvez não, eu não estaria onde estou hoje. Agora, eu não posso. Esse dia alguém falou: por que você põe debaixo da direção? Por que você põe foto comigo? Ué, quem é meu líder? Quem me deu oportunidade? Quem abriu o caminho para eu passar? Eu tô onde eu tô, por quê? Como o assunto é internet, eu acho que é importante até esse ponto. Porque a internet dá voz a meninos que realmente são imaturos. Mas que precisam reconhecer a liderança que tem. Esse é o ponto. Se não tiver... Eu acho que a gente não pode sair na internet aí, desculpa a expressão, bispo, desembestado, exato, fazendo, acontecendo, esquecendo que tem um líder. E se comprometer também, que qualquer coisa errada que se você fizer lá, você compromete o seu líder. Exatamente. Então, porque quem dá a palavra é o líder, quem protege é o líder. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que instrui.
Mesmo o altar que dá a oportunidade, é o altar que abraça. E o altar também a gente só tem que entender. Normalmente, é até o contrário. Normalmente a gente primeiro instrui, depois dá o altar. Exatamente. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não tô falando por mim. Eu tô te falando de uma geração que eu tô representando aqui nesse podcast. Eu não tô falando pelo missionário Miguel Oliveira. Eu tô falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele tava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui. A mãe dele veio chorando pra mim e falou assim: Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera, quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo em jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridicularizam eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim: se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel tá falando isso, pra quem tá fora daqui, tá vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, no Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas... se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha, que não existem mais. Tá faltando, bispo, nas Assembleias de Deus. Então, o meu público era o público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse: prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim. Mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança. E mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim: quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia. Sim. Nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz: agora você mudou tem... Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que o menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo não era casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Aí nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Tem essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era... teólogo. Paulo era pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Miguel. O senhor primeiro. Paulo era teólogo, Paulo era poliglota, Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou, olha para mim, Miguel, e causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito
não pode se envolver com o ministério. Então eu não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, Pastor, certas doutrinas, para que, Miguel, desculpa, para que você tenha Miguel, autoridade para falar. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter a isso. isso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança se não tem filho? 2. Cheguei na igreja do Brás, quem dirigia os jovens tinha 55 anos de idade. Está tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado com o espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva nada. Não leva nada. Não, e é isso que eu estou falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu um datão. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de 2, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Você é um diamante, um brilhante. Agora, você precisa ser lapidado. E você vai ser lapidado, já está sendo lapidado, vai ser lapidado por outros diamantes. Bispo, só perfeito. quem lapida diamante é diamante. Perfeito, o que o senhor falou. Licença rapidinho, que eu deixo você falar. Revelação, profecia. Eu posso, com 8, 9, 10, 5 anos de idade, falar pela palavra da profecia para um casal. Mas eu não posso me erguer numa tribuna, abrir a Bíblia e explicar sobre casamento para um casal. Pela profecia eu não posso dar aconselhamento. Aconselhamento só um agora, questionamento. Profecia, ninguém aqui pentecostal é contra. Ô Eliseu, só um questionamento, até porque pastor. a profecia... Rapidinho, bispo. Até porque a profecia é um negócio que está fora... Profecia está fora do normal. Você entrou no sobrenatural de Deus. É isso aí. Ô, bispo, só reiterando aqui... E tem que tomar um cuidado tremendo. O profeta tem que tomar um cuidado tremendo de até onde é Deus e a partir de onde não é mais. O Espírito... Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.